Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. No sábado passado fez uma semana que Marlon Correia foi assassinado no recinto da Queima das Fitas do Porto. No Sporting Clube de Arcozelo, onde jogava com a camisola número 25, vivem-se ainda dias de luto. Marlon Correia, de 24 anos, finalista de desporto na Universidade do Porto e jogador do Sporting Clube de Arcozelo, foi assassinado no passado sábado por 4 assaltantes no queimódromo do Porto. Direção e jogadores do Arcozelo relembram o atleta como um jovem cheio de garra. O Marlon era uma pessoa que, digamos, que era diferente neste sentido. Tinha um carisma, uma raça, uma dedicação. Um sorridente, um rapaz que nunca desistia, e é isso que vai ficar na memória de todos os jovens aqui do clube. Mas sobretudo era um amigo, sempre disponível para todos. Dias após a morte do jogador, o clube de Arcozelo ainda mantém viva a sua presença. Ele tinha uma importância enorme dentro do balneário, dentro do campo. Era um líder e era um exemplo para todos. Segundo os colegas do Sporting Clube de Arcozelo, Marlon tinha um sonho de um dia poder treinar uma equipa de escalão superior. Era aqui jogador e era ainda treinador do Canelas Gaia Futebol Clube. Uma vida dedicada ao desporto interrompida aos 24 anos. A sua camisola, número 25, não será usada por outro atleta no clube. Comigo, como meu primeiro convidado nesta primeira parte, eu tenho o treinador do Sporting Clube de Arcozelo, Pedro Domingos. Boa noite, Pedro. Obrigada por estar no Fora do Jogo. A última semana deve ter sido a mais difícil da história do Sporting Clube de Arcozelo. Ninguém está preparado, mister, para uma tragédia deste tamanho. Não há preparação possível, como é óbvio. Como é que se levanta a moral e a estrutura de toda uma equipa depois de passar por um furacão de emoções como este? Ali, dadas as circunstâncias, não havia muito a dizer, até porque não era fácil para ninguém, não está a ser fácil para ninguém, mas penso que prevaleceu a atitude de Marlon, a forma como ele estava no campo. Foi isso que se falou e foi isso que os jogadores quiseram pôr em prática, no fundo. De alguma forma homenageá-lo, e dessa forma é que se conseguiu jogar, neste caso que os jogadores conseguiram entrar dentro do campo e dedicar-lhe a vitória, no fundo. Essa expressão e a atitude de Marlon, acha que vai enraizar-se no seio do clube e vai mesmo fazer parte da mística do Sporting Clube de Arcozelo? Eu penso que sim. Ou querem transmiti-la como tal? Eu acho que sim, porque o Marlon, efetivamente, entre outras coisas, tinha uma atitude fora do normal, E penso que é uma frase, embora eu trabalhei pouco tempo com o Marlon, mas que de alguma forma simboliza muito o que era o Marlon dentro do clube e a atitude dele, sem a menor dúvida, que era uma referência também para os mais jovens, uma referência para os colegas da equipa, e penso que sim, se fica muita coisa do Marlon que não deverá ser esquecido, e aí acredito que o clube irá fazer tudo para que o Marlon não fique esquecido. A frase em relação à atitude é, sem dúvida, um marco que ficará durante muito tempo no clube. Mister, o Canelas arranjou um psicólogo para dar apoio aos atletas, às camadas jovens, que o Marlon era treinador das camadas jovens no clube. No Arcozelo, pensaram em algo do género, levaram a cabo algum apoio deste género? Como sabe, Tânia, o Arcozelo vive, em termos de direção, uma nova realidade, uma nova direção que penso que está há pouco mais de uma semana em funções. Sei que tem um conjunto de ideias que vão querer pôr em prática. Sinceramente, nesse capítulo, não sei se o vão fazer,
mas penso que se o Mas para entender... já não foi nada levado Para a já cabo. não tenho conhecimento disso, porque também estão a começar um projeto e sinceramente não lhe sei responder, mas tenho a certeza que se acharem que for necessário, que o farão. O Pedro é o timoneiro desta equipa e acredito que esta semana tenha feito, entre aspas, das tripas coração. Qual foi o seu refúgio? Refúgio pessoal ou refúgio com a equipa? Um bocado para o refúgio neste contexto é um bocado onde é que tentou ir buscar força para não mostrar à equipa, por exemplo, que estaria mais fragilizado, que não podiam ir abaixo, que era preciso dar continuidade à época desportiva. Principalmente relembrarmos a todos que temos o privilégio de fazer uma coisa que o Marlon adorava fazer, que era poder jogar à bola, jogar futebol. E se calhar o refúgio passa muito por aí. Em primeiro lugar, apelar também à dignidade daquele grupo, por tudo, pelo clube, pela responsabilidade. E também a memória do Marlon, por isso mesmo. Temos esse privilégio que o Marlon, infelizmente, não o poderá fazer e, como tal, se calhar dentro daquele campo, seja em situação de treino, seja em situação de jogo, se calhar é um momento em que aproveitamos para poder não esquecer, porque isso nunca irá acontecer, mas de alguma forma minimizar toda a dor que estamos a passar. Sente. A atitude de Marlon também se refletia fora das quatro linhas. Vejamos as opiniões do amigo Tiago Pinto e do roupeiro Rodrigues Cunha. Era o melhor amigo que podia-se ter, toda a gente gostava dele, tinha garra, gostava de tudo o que os amigos fizessem por ele. Grande amigo, tenho muita pena dele e para mim era como fosse o meu irmão. O Pedro Domingos, segundo sei, começou a carreira de treinador nas camadas jovens do Coimbrões. Daí seguiu para as camadas jovens do Golpilhares e depois assumiu os séniores do Golpilhares, onde não terminou a época, apesar de não ter sido por maus resultados. O que é que aconteceu nessa altura, Pedro? Já passou, não é? Já foi há algum tempo. Realmente foi uma época atípica, até a minha chegada aos séniores não era algo que estava programado. Numa primeira fase aceitei esse desafio com algum risco, até porque não conhecia a equipa sénior, não sabia qual era a realidade, sabia que os resultados que não estavam a ser os melhores. Numa primeira fase aceitei e seria só para 2 ou 3 jogos. Infelizmente ou felizmente os resultados foram positivos e acabei por dar continuidade. E depois aconteceram situações que infelizmente acontece e irá continuar a acontecer. Não tenho nada contra o Golpilhares Clube em si, instituição, máximo de respeito. Em relação a determinadas pessoas com responsabilidade, na altura, penso que não tiveram a atitude mais correta. Mas o que é que levará uma direção a despedir um treinador quando os resultados estavam à vista e, na altura, ocupava a 4ª posição, não era? 4ª ou 5ª posição. Uma outra história que foi acontecendo, na altura entendi que deveria partilhar só com a equipa, porque também a determinada altura sentimos, a partir do momento em que o Golpilhares, em termos pontuais, garantiu a permanência, sentimos por parte da pessoa responsável algum abandono e num momento perto do final do campeonato, surgiu uma situação dentro do clube em que eu partilhei só com os jogadores e, na altura, com o massagista e com a equipa técnica e, pelos vistos, não caiu bem, não foi bem aceito e decidiram pelo telefone
Dispensá-lo. Dispensar-me e foi isso que se passou. Pedro, noutros voos, em 2010 e 2011, subiu o Cerzedo à divisão de honra, depois de ter feito uma limpeza no balneário. Esta foi uma época de sonho? O ano da subida? Claro que sim, claro que sim. É uma época, todos os treinadores têm esse objetivo e eu também não fujo à regra. Todos nós, claro, quando começamos um campeonato, e aqui o objetivo passava muito por aí, claro que acaba por ser uma época muito boa, que fica para sempre, porque conseguimos atingir esse objetivo. Como é óbvio, quando assim é muito bom, ninguém esquece, eu pelo menos não esqueço. Foi a sua primeira subida como treinador? Foi a minha primeira subida de divisão. É sempre um sabor especial, não é? Muito especial. Acredito que todas elas sejam muito boas, para já só tenho essa, e como tal, é muito especial mesmo. Pedro Domingos, no seu ano de estreia na divisão de honra, também pela mão, aliás, também no comando técnico da equipa do Cerzedo, na época passada conseguiram o 6º lugar, mas esta época não estava a correr de feição. O que é que mudou? Mudaram os resultados, não é? Isso é logo a primeira coisa que salta à vista. Mas o que é que aconteceu para que os resultados mudassem tão significativamente? Os campeonatos é o que tem de bom o futebol, são sempre diferentes. Houve uma alteração, uma reestruturação grande em termos de plantel, em alguns casos por opção da direção e minha, noutros casos porque jogadores que fizeram um campeonato interessante acabaram por ser convidados para outros patamares, e penso que muito passa por aí. À data não apresentávamos uma consistência de jogo que seria suposto, ou pelo menos na época anterior conseguíamos fazer. Os resultados também não eram aqueles que desejávamos, e entre muita gente eu também defendo que os interesses dos clubes estão acima de qualquer situação pessoal. Entendi, juntamente com a direção, com o presidente Luís Pedrosa, que se calhar era melhor, até porque estava muita coisa em jogo, é uma época que está muita coisa em jogo, havia uma aposta muito grande por parte do Cerzedo. Entendemos em sintonia que seria melhor haver esse fim de ciclo, e foi isso que optamos, com grande abertura e como sempre aconteceu naquele clube, e optamos pela minha saída. O Cerzedo foi até hoje a sua cadeira de sonho? É óbvio que sim. Eu tenho uma cadeira de sonho diferente, mas isso passa por sonho mesmo. Agora, na prática, sem dúvida, foram 3 épocas e meia de muita coisa boa. O salto foi muito positivo, e como é óbvio, até à data é o clube com a qual a minha experiência como treinador, sem dúvida, mais marcante por tudo isso que enumerei. Vamos já passar à restante época no Arcozelo, mas antes disso eu vou apresentar a capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Podemos ver que o grande destaque fotográfico está relacionado com a Associação Desportiva Módicos Sandim. Em entrevista ao Audiência, o presidente do clube, António Calhas, considera que o Módicos presta um serviço grande à comunidade. Vítor Batista, responsável pelo futsal, diz que esta foi uma época que colocou o clube à prova, e Pedro Mateus, responsável do handball, defende que a modalidade representa bem o clube e o concelho de Vila Nova de Gaia. Uma referência ainda ao jogo que coloca frente a frente Módicos e Sporting no próximo sábado, às 11h15, no Pavilhão Municipal de Grijó, um jogo que terá transmissão em direto na RTP. Um especial para ler da página 2 à página 6. Na coluna da esquerda, em cima, têm lugar os destaques do futebol nacional.
Aroca junta-se a Belenenses na subida, é o título relacionado com a segunda Liga, e na terceira divisão, Grijó está mais perto do topo. Sobre o futebol distrital da Associação de Futebol do Porto, o Audiência noticia o regresso do Lixa ao Campeonato Nacional. Na primeira divisão Série 1, Golpilhares e São Félix da Marinha garantem subida à divisão de honra, e na segunda divisão distrital, o Arcozelo está fora da corrida rumo à primeira divisão. Notícias que podem ser acompanhadas na página 8. A fechar, no desporto motorizado, Fagioli faz cair recorde na Falperra. É uma notícia para ler nas páginas 4 e 5. Estas e outras notícias podem ser lidas no Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Continuamos a conversa com o treinador do Sporting Clube de Arcozelo, Pedro Domingos. Pedro, depois de deixar o Cerzede, recebeu o convite do Arcozelo. O que é que o levou a aceitar? O desafio. Havia a possibilidade de lutar pela subida da divisão e, entre outras coisas, como é óbvio, principalmente a questão de ainda haver essa possibilidade. Sabia que era um desafio complicado, com algum risco, mas também gosto de desafios e, como lhe disse, entre outras coisas, foi se calhar um dos principais fatores que me fez aceitar o convite. Sente grandes diferenças entre a divisão de honra, onde estava no comando do Cerzede, e a segunda divisão distrital, onde está atualmente? Claro que se sente, claro que se sente. Quais são? Qualidade de jogo, condições para se poder jogar, como é óbvio, os campos são diferentes, e mesmo dentro da equipa, uma das coisas que lhes digo e que salta à vista é que há muita gente, ou alguns dos jogadores que temos, que são prejudicados por causa das condições de campos e equipas que muitas vezes não jogam, mas também não deixam jogar. Portanto, por si só, já há algumas diferenças. Quando assumiu o comando técnico da equipa, o Arcozelo estava em que posição? Penso que em quinto. E nessa altura acreditava que ainda era possível a subida por via da classificação? Acreditava. Não dependíamos só de nós. Até porque havia 4 equipas que estavam acima de nós, ou neste caso 3, em que não competíamos. Portanto, principalmente comigo a treinador. Ou seja, teríamos que fazer o máximo de pontos possíveis e estávamos também dependentes de outros resultados. Que impacto tem no seio do grupo, Pedro Domingos, que impacto teve, neste caso, o facto de o presidente da direção, que estava na altura, ter apresentado demissão por causa dos resultados da equipa? Nunca é bom, nunca é bom. E este tipo de situações normalmente também não ajudam. E também não é muito comum, não é? Normalmente quando os resultados não servem, muda-se o treinador. nunca sai o presidente. Aqui ainda era muito recente, o treinador ainda estava há pouco tempo, mas não sei, foi uma opção particular, que temos que respeitar, como é óbvio. Foi uma votada de luva branca? Para quem? Para a equipa? Isso não sei, está nisso, vai ter que lhe perguntar Quando faço esta pergunta, digo porque o presidente pode ter aquela intenção, aquela atitude, teve com certeza uma intenção. Vocês não estão a fazer aquilo que eu vos pedi, que era a subida, não é? Ele queria a subida, eu vou-me embora, deixo de estar convosco. Sentiram como tal? Não lhe sei, não quero fugir à resposta, mas não lhe sei sinceramente dizer. Acredito é que no sucesso e no insucesso, normalmente isso é fruto de alguns fatores. E aqui acredito que os jogadores ou que aquele plantel em algum momento não tenham dado tudo, acredito que sim, até porque já senti isso comigo à frente da equipa. Agora é como lhe digo, quando acontece uma coisa muito boa ou muito má, normalmente há vários responsáveis.
A camisola número 25 não será mais vestida por atletas do Arcozelo. Bruno Gonçalves garante que Marlon vai manter-se no seio da equipa. Acho que é uma iniciativa muito nobre, muito nobre. Tudo o que nós podemos fazer, como disse há bocadinho, vai ser para o recordar. Acho importante o clube suportar esse feito, porque tenho a certeza que ele, onde estiver, vai estar orgulhoso do clube estar a prestar essa referida imortalidade. Pedro, na sua opinião, o que é que precisa o Arcozelo para voltar a ser uma referência nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto? Precisa de uma reestruturação, isso não tenho dúvidas. Precisa de um projeto, mas também entendo que precisa de tempo e normalmente não é muito fácil. Não estou ligado ao dirigismo, nunca o fiz e acredito que em muitas situações isso não seja fácil. Mas é preciso claramente um projeto e é preciso dar tempo. É preciso dar tempo, as coisas não acontecem da noite para o dia. Boas intenções andam mundo cheio. Acredito também que esta nova direção que tem isso em mente, só que, como é óbvio, vão precisar de tempo, vão precisar de apoio e de muitos fatores. E aí sim o Arcozelo poderá ir para um lugar que lhe pertence, que não é este. Na conjuntura atual e com as dificuldades com que todas as épocas os clubes se deparam, o que é que acha que um jogador procura hoje em dia? Quem pague mais, quem tem melhores condições, quem tem um projeto mais ambicioso? Acho que é muito subjetivo. Eu já conheci jogadores que aceitaram convites para determinados clubes atrás de um projeto, atrás de uma ideia, de jogo, outros por questões monetárias, outros pelo clube, ou seja, há um sem número de razões pela qual atletas optam. Agora, dizer-lhe que é por isto ou por aquilo, não lhe sei dizer. Há variedíssimas personalidades. Se calhar o fator financeiro começa a perder terreno, não é? Hoje em dia... Sim, eu acho que sim, perante aquilo que está a acontecer. Não são muito aliciantes as compensações que os clubes oferecem. Até porque não podem, não é? Até porque não podem. E hoje acho que não é preciso ser propriamente grande economista para perceber que o país está a passar por dificuldades. E os clubes, como é óbvio, também sentem muito essas dificuldades. E aí a questão monetária começa a ter o peso que tem. Mas é fruto daquilo que estamos a viver, infelizmente. Com o fim da época à porta, Pedro, já lhe foi apresentada alguma proposta de renovação para a próxima época? Não tive ainda proposta, até porque nem faz sentido, nesta altura, falar sobre isso. Sei, e isso é de conhecimento geral, que a direção do Arcozelo pretende conversar. É uma realidade, portanto, não omito isso. E vamos conversar em tempo útil, mas neste momento o foco é o final do campeonato. Temos mais um jogo, independentemente de tudo, temos essa responsabilidade e é aí que, para já, as minhas atenções, é para isso que neste momento me preocupo. Pedro, para finalizar, quero deixar uma mensagem aos adeptos do Arcozelo para se unirem agora mais do que nunca? Infelizmente, às vezes, só quando acontece tragédias ou algo muito complicado é que as pessoas aparecem. Aqui o apelo que fica é, se gostam efetivamente do clube, que gostam, que eu não tenho a menor dúvida, é nos momentos complicados que se vê e que se sente realmente que as pessoas gostam. Eu sei que não é fácil, o clube caiu numa situação complicada, os últimos 3, 4 anos foram anos complicados, mas de qualquer maneira há que dar valor aos jovens que lá estão, muitos deles fruto da formação, que também foram apanhados no meio deste turbilhão de situações, portanto não têm culpa. Portanto,
E eles são o futuro, não é? Sem dúvida, eles são o futuro. Se gostam, apareçam. É como digo, é nos momentos difíceis que vemos os amigos. Sem dúvida. E o Arcozelo precisa de amigos neste momento. Pedro Domingos, obrigada. Muito obrigado. Votos de que o equilíbrio volte ao Sporting Clube de Arcozelo. Muito obrigado. Assim chegamos ao fim desta primeira parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.